João capítulo 21, vamos do versículo 1 ao 14. Vamos ler. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e se manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Aqui, uma das últimas aparições registradas nos evangelhos, e uma aparição que Jesus faz no corriqueiro dos discípulos. Tem algumas coisas que esse texto fala que já era mal entendido. Primeiro, o verso 3, muitos vão dizer que eles tinham desistido de fazer a missão. Pedro tinha abandonado, Pedro abandonou e decidiu voltar a ser pescador. Vou pescar. Só que o contexto não parece indicar isso. Por quê? Porque Jesus já tinha aparecido para eles anteriormente, eles já sabiam que o Senhor tinha sido ressuscitado, já tinham comido com Jesus, tocado em Jesus, então não faria muito sentido Pedro ele desistir da obra cristã. Eu vou tocar a minha vida. O que ocorre é que Pedro era o quê? Um pescador. Então, o que ele fazia regularmente? Ele pescava. E nessa prática regular de Pedro, ele estava fazendo o que? Estava pescando. E ele estava com alguns outros discípulos, né? Tomé, Natanael, né? Estavam ali com ele. E é interessante que Jesus se apresenta na praia, no verso 4, só que os discípulos não conheceram que era Jesus. No caminho de Emaús, lá no Evangelho, também vai demonstrar que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus, o que indica que, possivelmente com o corpo glorificado, Jesus Cristo só era reconhecido quando ele queria, quando ele deixava. Obviamente era o mesmo corpo que morreu e ressuscitou fisicamente, de maneira gloriosa e espiritual, no sentido que não era um corpo corruptível, mas era um corpo que tinha alguma diferença com o corpo anterior. Como se dará, não sei, porque eu ainda não ressuscitei dos mortos, então eu não consigo saber muito bem como é. Mas possivelmente assim que será conosco. Nós vamos morrer. Se a gente não estiver vivo na vinda do Senhor, nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso que tem ligação com um corpo que foi colocado na terra como a semente é colocada na terra e daquela semente nasce uma planta. É isso que vai ser o corpo glorificado, assim como é isso que vai ser o novo céu e nova terra. Este mundo morrerá e ele vai ressuscitar, ele é uma semente por um mundo glorioso, um Éden universal, né? Então vai ter uma continuidade e uma descontinuidade. Então aqui eles não reconhecem Jesus, e Jesus faz aquelas perguntas que ele já sabe a resposta. No verso 5 ali: filhos, tendes alguma coisa de comer? Obviamente que não, eles passaram a noite pescando. E algumas vezes que vai falar aqui, fala que Pedro passa a noite pescando e não pesca nada. Eu não sei se ele era um grande pescador, né? Mas não é a primeira vez que o Evangelho fala que Pedro estava pescando e não pegou nada, né? Aí ele passa a noite pescando, e a resposta dele: não.
Só que aí ele dá aquela ordem que ele já tinha dado anteriormente quando conheceu Pedro. Lançai as redes para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. A gente vê aqui um ponto importante, o poder criador de Jesus. Jesus, ele governa a criação. Então ele determinou aqui que os peixes estivessem do lado direito do barco. Os peixes se esconderam a noite inteira e naquele momento Jesus fala: eu quero que vocês lancem ali no lado direito e ali vocês vão achar peixe. O que os peixes fizeram? Eles obedeceram a Jesus. Porque toda a criação, ela obedece a Jesus. Então a criação não é algo alheio. Deus não é um Deus como falam os deístas, né? Que ele deu a corda no relógio do universo e se afastou. Ele não faz isso. Deus governa ativamente a sua criação. E quando ele dá essa ordem, os discípulos obedecem. E já não podiam tirar a rede por causa do peso, porque era uma multidão de peixe. Então naquele momento, João, né, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E o que Pedro fez aqui? Se lançou no mar. No verso 7, aqui fala que ele estava nu, não é que ele estava pelado. Nu é que ele estava sem as roupas de cima, né? Possivelmente só com as vestimentas de baixo. Naquela cultura isso já era estar nu. Então se eles vistem como as pessoas se vestem hoje, eles achariam que o mundo inteiro anda pelado e voltou para o Éden, né? Como eles achariam. Então Pedro estava sem as roupas de cima, estava só com as roupas de baixo, e por algum motivo que o texto não explica, ele não achou conveniente se apresentar assim diante do Senhor, o que mostra a reverência de Pedro com Jesus, né? Claro, você não é proibido de orar pelado no banheiro, não é proibido de orar tomando banho, nada disso. Só que muitas vezes, por fato de Cristo ser tão próximo de nós, nós perdemos o respeito com Ele. Só que Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Quando Pedro vê aquilo, eu não vou me apresentar assim diante do Senhor. Aquela coisa, ele a autoridade sobre mim está acima, eu estou de uma maneira que eu não julgo apropriada. E o que ele faz? Ele se lança ao mar. Se lança ao mar para não se apresentar assim com Jesus. Pedro é exatamente assim, ele pode estar num momento fazendo uma grande ação de temor ao Senhor, e no outro momento ele vai estar fazendo uma besteira. Aquela coisa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí dá 3 linhas embaixo: não vai para a cruz não, imagina, pensa em ti. Aí Jesus fala: retira-te de mim, Satanás. Pedro é exatamente assim, ele tem esses altos e baixos, de uma ação que parece, nossa, como Pedro é corajoso, como Pedro é reverente, depois como Pedro é covarde, como Pedro fala bobagem. Pedro é exatamente assim, né? Mas uma coisa que é verdade é que Pedro de fato amava o Senhor com todo o seu coração. Pedro ele tinha essa disposição até exagerada às vezes, como querer cortar a cabeça do soldado romano. Não foi a orelha, foi a cabeça que ele tentou cortar, ele errou e pegou na orelha. Mas Pedro era assim. Os outros discípulos foram para o barco, eles estavam perto de 90 metros da praia, né? 90 metros, estavam lá em Tiberíades, estavam 90 metros, levaram a rede cheia de peixe, e quando eles descem, né, o que já tinha ali no verso 9? Peixe, prontinho para eles comer, né? Jesus fala: vocês pegaram alguma coisa para comer? Não pegamos, eles não conseguiram. Mas Cristo já tinha providenciado peixe para que eles pudessem comer. Eles estavam cansados, estavam exaustos. Cristo, sabendo disso, o que Jesus faz? Ele já providencia peixe. Então, Jesus não dependia dos peixes pescados pelos discípulos, embora ele tenha abençoado os discípulos para trazer os peixes. Obviamente eles não comeriam 153 grandes peixes. Possivelmente eles vão fazer o quê? Vão vender esses peixes para ter dinheiro, tanto para as suas necessidades como para a obra. Então aqui a gente vê que Cristo se preocupou tanto com eles, que já tinha ali brasas que Cristo acendeu. Não tinha no momento, mas depois tinha. Como ele fez isso, ele é Deus, né? Tinha brasas e tinha um peixe posto em cima das brasas e pão. Então, Cristo aqui estava convidando os seus discípulos para a mesa, né? Aliás, a figura de comer junto na história da igreja é algo muito presente, porque a gente verifica que uma das ordenanças é comer junto, que é a ceia do Senhor. Verifica que Cristo muitas vezes comia junto com seus discípulos. A igreja primitiva tinha uma festa chamada Festa do Ágape. Sabem o que é isso? Durante a celebração da ceia, havia uma festa chamada Ágape, e dentro dessa festa você celebrava a ceia do Senhor. É a festa do amor, onde os discípulos eles celebravam o amor que eles tinham uns pelos outros, chamado festa do Ágape, né? A festa do amor. Então a tradição de comer junto
de juntar panela, a tradição de os crentes comerem, fazerem refeições juntos, é uma tradição muito antiga, iniciada pelo próprio Jesus. Porque Jesus Cristo fazia isso com seus discípulos. Porque na cultura hebraica, cultura judaica, você come com quem você gosta. Você senta à mesa com quem você gosta. Quando aquele texto de João fala que os discípulos, os judeus não se dão com os samaritanos, ali a ideia do texto é, eles não comem no mesmo prato que os samaritanos. Isto é, eles não podem sentar à mesa com os samaritanos, porque eles eram inimigos. Então, quando os discípulos do Senhor entendem a sua proximidade, isso gera com que eles gostem de almoçar. A gente teve almoço domingo passado? Foi domingo passado, né? Eu sempre confundo o almoço com o batismo. Às vezes eu não lembro qual foi. Foi domingo passado. Isso é uma boa tradição cristã, né? Isso gera comunhão, isso gera intimidade, isso gera cuidados, isso gera conversa que você talvez não teria após o culto, né? Isso gera o alargamento de coração, você abre o seu coração. Então isso é uma boa tradição cristã instituída pelo Senhor. Ele não dá esse mandamento, agora vocês querem que vocês almocem juntos, ele não faz isso, mas ele deu exemplo, a igreja deu exemplo, então há um bom exemplo para a gente seguir, né? E Jesus também, ele gostava de peixinho, porque eu suponho que Jesus Cristo era quase um manezinho, né? Gostava de comer peixe. Agora, Pedro subiu, puxou da terra 153 grandes peixes. Quem está contando aqui é João. João é muito detalhista. João gosta desses detalhes. Isso indica também uma coisa, que ele é uma testemunha ocular. O evangelho foi escrito por testemunhas oculares. Se eu tivesse inventado uma história, né, e eu estivesse na história, eu não ia me preocupar com a quantidade e o tamanho de peixes, a menos que eu fosse o Tolkien. Quem já leu O Senhor dos Anéis sabe, o Tolkien ele descreve até o tamanho da grama, né? Mas o comum é que ele pegou os peixes. Aqui é que fala que João pegou 153 grandes peixes. Então nota que quando o Senhor nos abençoa, ele nos abençoa com coisa ruim também. Ele não faz isso, ele faz com coisa boa. Ele podia ter pegado um monte de piavinha, mas quando o Senhor abençoou eles para que eles pescassem, eles não pescaram qualquer peixe. O Senhor se preocupou tanto que eles pescaram 153 grandes peixes, bons peixes. E é assim que o Senhor faz esse exemplo para a gente. Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, pode fazer relaxadamente? Não pode. Por quê? Porque quando o Senhor faz alguma coisa para a gente, o Senhor faz de uma maneira muito proveitosa, com muita qualidade. E quando eles trazem os peixes, eles se sentam ali na terra, já estava a brasa ali, o Senhor convida eles, né? Vinde e comei. E os discípulos não tinham coragem de perguntar quem era, porque sabia quem era. E essa foi a terceira vez que o Senhor se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. O que é muito importante para a gente, porque um fantasma não almoça, não janta, não come. Aqui o João está mostrando que de fato o verbo se fez o quê? Carne. Esse verbo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia porque ele é carne. Quando João vai escrever o seu evangelho e as suas cartas, quando ele fala dos anticristos, ele está falando ali contra os docetistas. Os docetistas eram um grupo gnóstico que falava que Cristo não se manifestou em carne, né? Cristo era uma aparência de carne, era docetas, aparência, era um fantasma, né? Que ele parecia carne, não era humano. E logo ele não ressuscitou fisicamente. Hoje tem uma seita, Testemunho de Jeová, que também alega que Cristo não ressuscitou fisicamente. Fala que não, foi uma ressurreição espiritual, né? Não foi físico. Só que isso é uma heresia grave. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele mostra várias vezes que a verdade é que a ressurreição de Cristo, ela é física, corpo físico, né? No credo apostólico está aqui, nós queremos na ressurreição do quê? Da carne. Então, a ressurreição física, ela é fundamental para o cristianismo. Não vai ser uma coisa etérea, novo céu, nova terra, a gente tocando harpinha, lá. Isso não vai ocorrer. Vai ser algo físico. Alguma dúvida até aqui? Não, coisa boa chegar, Jesus já tem o jantar preparado, né, ali. Coisa boa pra caramba. Agora, o verso 15, até o verso 25, a segunda parte do texto, que é depois de eles terem jantado, né? Verso 15. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas,
Amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará por onde tu não queiras. Disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. O que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Temos aqui então a segunda cena. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Então, você imagina só, o líder, o chefe do colégio apostólico nega Jesus 3 vezes. Jesus ressuscita, todo mundo está junto. Seria complicado realmente para Pedro ter autoridade diante dos seus irmãos e diante da própria igreja que ia nascer. Por quê? Porque a gente fala: Pedro, quem você pensa que é para agora querer mandar, sendo que você negou Jesus? É o que a gente faria. É o que aconteceria. Pedro, você não tem autoridade moral para agora ser o chefe do colégio apostólico, você não tem autoridade para ser a coluna da igreja. E o próprio Pedro poderia pensar isso. Eu não vou me meter, quero seguir a Jesus, eu vou ali pescar, mas eu não vou mais ser o bambambam, por quê? Porque eu não tenho mais moral para isso. Aqui Jesus faz, aí sim, corretamente cura interior, isso aqui é cura interior, né? Ele não regride Pedro, ele faz com que Pedro olhe para frente e cura aquela ferida que estava no coração de Pedro. Você pensa bem, Judas e Pedro traíram Jesus. Tá, Judas se matou? Ok. Judas se enforcou? Ok. Mas Judas e Pedro cometeram o mesmo ato, né? Judas entregou Jesus? Ok. Mas Judas, ele trai a confiança de Cristo e do colégio apostólico. Pedro faz a mesma coisa. Então Pedro aqui, né, ele diante de Cristo, Jesus pergunta: Simão Pedro, você me ama mais do que estes? Alguns falam: não, Jesus perguntou se ele ama mais do que as coisas, isto é, do que a rede, do que a pescaria. Não me parece isso que o Senhor está perguntando. O Senhor pergunta realmente: Simão, você que sempre afirmou o teu grande amor, você me ama mais do que estes? Aí o que ele fala? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Afirmação confiante. E qual é a resposta de Cristo? Cristo repreende Pedro? Não. Ele dá uma ordem a Pedro, diante de todos. Então eu quero que você, Pedro, apacente os meus cordeiros. Eu quero que você pastoreie os meus cordeiros. A expressão aqui, boscos, né, apacentar, é amorosamente alimentar as ovelhas e levar elas ao local de forragem, onde tem aquelas forragens que coloca as ovelhas. Então o que ele fala? Eu quero que você cuide, alimente, que você trate, que você guarde as minhas ovelhas. Jesus aqui está restaurando o ministério de Pedro. Pedro errou. Pedro fez algo terrível. Jesus vem e faz com que Pedro reafirme o amor dele, Pedro, a Jesus. E Jesus novamente tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela segunda vez, Jesus Cristo, ele dá ordem: apacenta as minhas ovelhas. Pedro nega uma vez, Jesus pergunta uma vez. Pedro nega 2 vezes, Jesus pergunta 2 vezes. E Pedro vai negar uma terceira vez, na história do Evangelho. Jesus faz o quê? Ele pergunta de novo. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. Aqui tem um debate, por quê? Porque quando Jesus
fala ama-me, a primeira vez e a segunda vez ele usa a expressão ágape, agapes-me, né? E Pedro fala eu filo-te. E na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro se tu filas-me, né? Você me ama, usando a expressão filo. E Pedro fala, isso tu sabe que sim. Então alguns vão dizer aqui que ele teria perguntado 2 vezes pelo amor ágape, e Pedro fala, não, eu te amo com amor filo. Porém, a gente observa no texto grego, embora talvez seja possível isso, que João simplesmente usa essas palavras de maneira intercambial, ele não usa ela como se elas fossem diferentes. Então talvez seja apenas um recurso de linguagem, um estilo de escrita que na tradução português se perde, né? Mas o fato aqui é que isso aqui que Jesus está fazendo é uma restauração, né? Como é que Cristo restaura alguém da fé? Alguém que caiu. Não é pisando nessa pessoa, é dando oportunidade que essa pessoa agora faça o certo. Ele perdoa e ele faz com que essa pessoa reafirme o seu cristianismo, reafirme a sua fé, né? Cristo ele faz exatamente assim conosco, nós erramos, nós falhamos, e como é que então a gente é restaurado? Pelo amor de Deus, claro, mas se fosse o amor de Deus e a gente ficasse ali no canto, a gente ia ter autocomiseração e a gente não conseguiria avançar na fé cristã. Como é que Cristo faz? Você errou, você falhou, então eu lhe perdoo e agora eu crio oportunidade para que você então trabalhe para mim, para que você seja restaurado. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Pedro, eu sei que você errou, você falhou, você caiu, você fez algo terrível, mas eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Por quê? Porque você me ama, né? Porque eu sei que você me ama. Aqui ele pergunta pela terceira vez, né? E o que ocorre? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me. Ele ficou triste, né? Porque ele ficou triste, o Senhor sabe que eu te amo, sabe todas as coisas, mas por que Jesus faz isso? Para que Pedro, 3 vezes diante de todos, possa afirmar o seu amor. Aí eu lembro, mas Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ok, mas Pedro afirmou a Cristo 3 vezes, diante de Cristo, e Cristo fez o quê? Cristo restabeleceu Pedro como o apacentador das ovelhas do seu rebanho. Isso é maravilhoso, isso é tremendo o que Jesus faz aqui com Pedro, né? O que mostra que até mesmo Pedro precisava de restabelecimento. Por quê? Porque a gente às vezes tem mais dificuldade em nos perdoar do que Deus. Deus nos perdoa. Só que quantas vezes o Senhor nos perdoa, né? Quer ver uma prova disso? Quando você faz uma besteira tão grande, você pede perdão. Aí você pede perdão de novo, pede perdão de novo, pede perdão de novo. Deus já perdoou a primeira vez. É que você tem que garantir o perdão. Por quê? Porque você não confiou que Deus te perdoou. Você não confia, você fica pedindo perdão várias vezes pela mesma coisa que você já pediu perdão e já se arrependeu. Por quê? Porque às vezes a gente não confia no perdão, às vezes a gente nem mesmo nos perdoa. E o que Cristo faz? Cristo de fato nos perdoa. E Cristo nos restabelece, né? Agora, Cristo aqui dá um aviso a Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Para não morrer. Estava com medo de quê? De morrer. Simão Pedro, você me ama? Tá, te amo. Ama? Amo. Tá, então eu quero que você apacente minhas ovelhas. Não, legal, fechou. Agora ele dá um aviso para Pedro no verso 18. Ok? Você está afirmando que me ama. Então, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse, segue-me. Já que você me ama, vai chegar um tempo onde vão te amarrar, vão te levar para um local que você não quer, diferente de quando você era moço e fazia o que queria. Por quê? Porque agora você vai morrer por mim. Já que você falou que me ama, então você vai morrer por mim. Vamos abrir ali em Mateus 26, 33. Interessante, Jesus podia ter parado ali, estava tranquilo para Pedro. Não, que bom que você me ama, que legal. A gente fica feliz com isso. Aqui, o verso 33 de Mateus 26, diz o seguinte: mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, nunca vou tropeçar. Todo posudo, né? Todo empolgado, confiante, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro ainda tema com Jesus. Verso 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja misto e morrer contigo, não te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo: não vou não, eu vou morrer contigo. Aí Jesus nem fala nada. Agora Jesus fala: agora você vai morrer, né? Eu vou te restabelecer. Tu vai me seguir, mas tu vai me seguir para a morte, Pedro. E a tradição conta que Pedro morreu crucificado. E uma tradição posterior vai contar que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus Cristo, por ter traído Jesus. Mas o fato, olha só que interessante, ele restabelece o amor de Pedro, a autoridade de Pedro, mas agora fala: Pedro, você vai morrer por mim, então segue-me. Você vai me glorificar com sua vida. Você não falou lá atrás que morreria por mim, todo empolgado, quando não morreria, porque você ficou acovardado diante de uma serva, né, de uma donzela, de uma moça, de uma adolescente. Agora você vai morrer por mim. E aqui mostra que quem tem o controle da nossa vida quem é? É Deus. Que olha, quando você era moço, você fazia o que queria. Quando você vai ficar velho, então há uma promessa: Pedro, você vai ficar velho. Aquilo que eu falo, o erro de achar que a igreja primitiva cria que Jesus ia voltar a qualquer momento. Não é verdade. Por quê? Ele fala aqui para Pedro: Pedro, você vai ficar velho e só então você vai morrer. Logo, Jesus não podia voltar antes disso. Correto? Ele fala: Pedro, você vai ficar velho e você vai morrer. Logo, Pedro não podia estar vivo para quando Jesus voltasse. Então a ideia que Cristo podia voltar amanhã na igreja primitiva não é verdade. Paulo vai dar sinais de como, o que precisaria acontecer para Jesus voltar. Jesus fala o que precisaria acontecer. Essa ideia dispensacionalista que tem pré-tribulacionista, pode voltar amanhã. Isso não é verdade no texto bíblico. Aqui, no caso aqui, ele não podia voltar pelos próximos 20, 30 anos, no mínimo. Por quê? Porque Pedro tinha que envelhecer e Pedro tinha que morrer. Ok? Então não podia voltar. Alguma dúvida até aqui? Então Pedro aqui ele é crucificado de cabeça para baixo, aqui fala no verso 19, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aqui é interessante, Jesus não esconde a dificuldade do ministério, a dificuldade de servir. Quando fala ministério, não é só o ministério pastoral, o ministério apostólico, o ministério da vida cristã. Ele fala: você vai ser morto. Mas o que ele fala? Segue-me. E Jesus faz exatamente isso. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca escondeu a dificuldade da vida cristã. Ele nunca fez isso. Ele nunca falou: venha a mim e pare de sofrer. Ele sempre foi muito sincero na vida cristã. Olha, você vai ser crente? Vai continuar tendo uma vida bem difícil. Você vai ter dificuldade. Aliás, serão acrescentadas as dificuldades, porque quando você conhece, você sofre. Conhecimento gera sofrimento. Você vai sofrer pelos outros que não querem a fé cristã. Você vai sofrer pelo estado do mundo. Você vai sofrer porque esse mundo é desconfortável, né? Você vai sofrer, você vai ter que carregar a sua cruz, lutar contra o seu pecado. Mas segue-me. Então Cristo ele é muito sincero. Por isso a gente faz o discipulado, né? A fé cristã é isso aqui. Isso aqui é fé cristã. Você quer abraçar a fé cristã? Porque que não pode alguém começar uma obra e depois voltar atrás. Começar uma construção e depois não ter cimento para acabar. Jesus fala sobre isso nos evangelhos. Então ele fala para Pedro: Pedro, você vai passar a mesma ovelha, mas você vai morrer. Você vai morrer, Pedro. E Pedro, tudo bem. Só que aí Pedro, ele não consegue deixar de ser Pedro. Ele foi elogiado aqui, mas ele não consegue deixar de ser Pedro. Aí ele quer se meter na vida dos outros. Aqui o verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Está falando. Ele viu que João estava ali e falou uma coisa sobre João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste daqui que será? Tá bom, eu vou morrer. E esse daqui? Eu quero saber desse daqui. Ele queria então que Jesus desse informações sobre a vida de João. Tá, eu vou morrer, ok. E o João? O que vai acontecer com o João? Pedro está curioso. Pedro está curioso. É muito comum curiosidade na questão escatológica. Ok, não tem problema. Só que tem uma curiosidade que não serve de nada. Tem gente que só fica olhando para o céu, olhando para o futuro e não vive a vida cristã aqui. Né? Quando eles estavam lá olhando para o céu, vendo Jesus subir, aí o que fala? Olha, por que estão parados olhando para o céu? Ele vai voltar. Quando eles perguntam: agora que você vai devolver o reino a Israel? Aí Jesus fala: isso não compete a vocês, compete a meu Pai, agora vão, preguem o evangelho. Então significa que a gente não possa trabalhar a escatologia. A minha ideia, se Deus permitir, é que no ano que vem a gente inicie Apocalipse na IBD, né? Depois do livro de Atos. Só que Jesus não está aqui para saciar a nossa curiosidade, né? E também Jesus aparentemente
não gosta quando você tenta se meter na vida do irmão. Então é esse daqui, eu sei que eu te amo, agora é esse daqui, te ama, como é que ele vai morrer, eu quero informações, Jesus. Aí o que Jesus fala para Pedro? Eu falo, Pedro sempre não se aguenta e sempre leva bronca. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, isto é, Pedro, isso não te interessa. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vive, e isso não é da tua conta. A tua obrigação, Pedro, qual é? Seguir. Ai, Senhor, eu não vou para a igreja porque tem muita gente hipócrita, eu não vou para a igreja porque isso, porque aquilo. O que Jesus vai falar? Isso não é da tua conta, isso é eu com eles, eu vou cuidar. Agora tu tem que fazer o que? Tu tem que me seguir. Ai, Jesus, mas olha, mas tem muito pastor ruim? Tem. Ai, mas tem igreja ruim? Tem. Tá, então isso não te importa. Tu tem que me seguir. Então é interessante, né, como as pessoas querem informação de Jesus e Jesus não está disposto a ficar dando informação para saciar a nossa curiosidade. Aqui a pergunta de Pedro é até natural. Poxa, agora ele vai fazer o culto da revelação, vai revelar como é que cada apóstolo vai morrer. Pedro deve ter pensado isso. E realmente, tirando João, todos morreram de morte matada. Todos eles. Aí Pedro, e esse daqui? Né? Ai, Jesus, isso não é da tua conta. Né? Pedro sempre leva bronca, né, de Jesus, né? Isso não é da tua conta. Agora, a gente vê aqui também uma tendência muito comum na igreja. Fake news teológica, especialmente com escatologia. Jesus falou isso daqui. O que os irmãos entenderam? Que ele não morreria e que até Jesus vir. Olha só. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, João, não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria mais. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Então, talvez a primeira fake news em relação à vinda de Jesus. Jesus, imagina eles ensinando nas igrejas. E João por aqui com isso. Né? Jesus não virá enquanto João estiver vivo. Porque quando Jesus vir, João estará vivo ainda. Então, o João não pode morrer. João é imortal. Então ele tem que botar isso no Evangelho, por quê? Porque possivelmente, na época que ele escreve o Evangelho, 85 depois de Cristo, ainda estava tendo esse dito. Ele tem que colocar no Evangelho para as igrejas parar de dizer essa bobagem. Né? Então a gente vê que fake news acontece. Olha, a marca da besta é o código de barra. A crente adora inventar histórias sobre a vinda de Jesus, que ninguém nunca falou. A marca da besta é o chip. A marca da besta é o Pix. Eu já vi gente falar que a marca da besta é o Pix. Né? A marca da besta, olha, por quê? Porque o banco controla seu dinheiro. Ele não quer que você tenha papel físico. Se o banco quiser, você não consegue pegar R$1 físico no banco. Né? Não tem mais controle, não tem controle nenhum. Então a gente vê que, primeiro, fake news já tinha desde aquela época. Desde a igreja primitiva já tinha fake news. Aliás, tinha muitas. Paulo dizendo, olha, tem gente dizendo que já houve a ressurreição. São blasfemadores, entrega a Satanás. Né? Gente dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, eles tinham ficado. Paulo fala, não, isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Então já tinha um monte de mentira na época. Né? E também vê aqui, os que não mentiram deliberadamente não entenderam corretamente. Porque realmente Jesus não falou, olha, ele vai ficar até que eu venha. Não, se eu quero que ele fique até que eu venha, ele ficará. Isto é, eu decido quando ele vai morrer. É isso que Jesus falou. Jesus não disse em nenhum momento que ele ia ficar vivo até que Jesus retornasse. Então a gente vê que na época da igreja primitiva, isso já ocorria. Agora aqui uma divagação minha. Ora, quem estava presente aqui eram os apóstolos. Os apóstolos contaram a história e eu acredito que contaram a história corretamente. Né? Então alguém que escutou dos apóstolos já escutou errado. Ou já entendeu errado e ensinou errado. Então aquela coisa, eu respeito muito os pais da igreja. Mas se com João vivo dizendo que não era verdade, a igreja já entendeu errado, então eu pegar um texto do século II e achar que aquela pessoa tem mais autoridade para interpretar a Bíblia do que todo mundo, porque alguém do século II, é um erro. Por quê? Porque se com os apóstolos vivos, os caras já não entendiam muito bem, o que vai dizer com os apóstolos mortos? Por isso que nós, batistas, nós respeitamos os pais da igreja, só que eles erravam feio. Agostinho tem uma cena no livro Confissões de Agostinho, que o amigo dele fica doente, os caras batizam o amigo inconsciente na cama para garantir a salvação. Onde é que ele tirou isso? Não faço ideia de onde é que ele tirou isso. Mas Agostinho está falando isso com orgulho, né? Com orgulho. Então a gente vê
no século 2, 3, a gente tem que ler, principalmente aqueles que estudam sobre os pastores, tem que ler os pais, sim, só que não achar que a interpretação dos pais, ela é infalível. Fica com o credo apostólico que não tem erro, que ali é bem resumido, mas tu vai ver quanta bobagem os pais falaram. Mas ele é do século 2, legal, se todos os pais falam uma coisa, possivelmente a mesma coisa, deve estar certo, porque ninguém vai errar tudo. Agora, não é porque algo é antigo, uma ideia antiga, que ela é boa, essa ideia aqui é muito antiga. Com os apóstolos vivos, então, sempre houve erro de interpretação bíblica. A ideia que até os católicos falam, não, o protestantismo ele gerou muito erro de interpretação bíblica, mas sempre houve isso. Sempre houve crente querendo em loucura, sempre houve. O apóstolo podia falar, não é assim, o cara não ia acreditar. Tanto é que João está escrevendo aqui. Então, sempre houve bobagem. Como é que a gente tem que voltar para não cair nessas bobagens? Ver o que de fato Jesus falou. O que Jesus falou? Não o que a tradição aqui entendeu, que a tradição aqui entendeu errado. O que Jesus falou? Que se ele quisesse, então, ele não morreria. Mas não, ele não disse que ele não morreria. Então, a gente tem que voltar para onde? Para as Escrituras. Ok? Tranquilo? Então, João já morreu e Jesus não veio. Então, quem entendeu errado ficou muito frustrado. Imagina João morrendo lá no ano 95, ano 100, e Jesus não veio. Aí mas João falou que não era isso, né? Continuamos? Alguma dúvida? Não? Ok? Então, se alguém falar, Jesus vai voltar quando tal coisa acontecer, não é novidade esse tipo de loucura, mas a pessoa vai se decepcionar. Eu lembro quando o Papa João Paulo II morreu, foi bem interessante. Um monte de crente dizendo que ele ia ressuscitar, né? Que ele ia ressuscitar porque ele seria o anticristo. Aí perguntaram para mim, eu falei, eu não vou nem refutar, só vou esperar ele não ressuscitar nessa data para eles verem que eles estão errados, né? Porque é comum isso, porque pega o Apocalipse, a besta que morreu, a ferida de morte, ressurgiu, aí qualquer pessoa que morreu pode fazer isso, né? Então tenham cuidado. Agora, este discípulo, verso 24, testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Alguns pontos aqui. João está afirmando que ele escreveu essas coisas. Então, o autor do evangelho diz, eu escrevi essas coisas. Muita gente hoje em dia, evangélico, diz que é evangélico, não acredita na autoria joanina do evangelho, né? Não acredita. Fala que isso é uma compilação posterior de uma comunidade de joanina. Só que o João fala o seguinte, olha, eu escrevi, e o meu testemunho é o quê? Verdadeiro. Eu sei o que eu estou escrevendo. Ele fala lá na sua epístola que nós tocamos, nós apalpamos aquele que é a palavra da vida. Nós vimos com os nossos olhos. Então ele está falando o seguinte, olha, eu não sou um mentiroso. Essa é a grande diferença dos mártires cristãos, os primeiros, para os mártires muçulmanos. Os mártires muçulmanos, eles acreditam que Maomé viu Allah. Mas eles não viram Maomé vendo uma revelação de Allah ou o arcanjo Miguel aparecendo para Maomé. Tanto é que Maomé matou por isso, mas Maomé não morreu por isso. Os discípulos, eles falam o seguinte, ó, eu não posso obedecer os homens mais do que obedecer a Deus. Não posso negar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. Aqueles discípulos medrosos agora estão corajosos e morrendo pelo Senhor. E estão falando, eu vi ele ressuscitar dos mortos. Qual é a garantia que a nossa fé é verdadeira? A ressurreição de Cristo. Por quê? Porque se ele ressuscitou dos mortos, tudo que ele falou é verdade, ele é Deus. É muito simples. Por que eu sei que a Bíblia é verdade? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Esses homens falam o seguinte, nós vimos, o que estamos falando é verdade. É verdade. E qual foi a reação dos judeus e do Império Romano? Foi bater neles. O que era mais fácil? Provar que o morto está morto. Então imagina só, eles iriam roubar o corpo para apanhar e não ganhar nada nesse mundo? E serem mentirosos diante de Deus? Não fariam isso. Não faria o menor sentido isso. Então, isso aqui é uma evidência da veracidade do cristianismo. Porque ele está falando o seguinte, eu sei o que eu estou falando. Tudo isso que eu escrevi, esses capítulos inteiros, é verdade. E já notaram que o Evangelho de João é bem diferente dos outros três? Os outros três são chamados sinóticos, aqueles que têm a mesma visão. São muito parecidos, até a sequência. João é bem diferente. Por quê? Porque João é o último evangelho. Então, João vai englobar muitas coisas que aqueles evangelhos não escreveram. Não relataram. Então, qual é um dos intuitos de João aqui? Possivelmente, eu quero falar coisas que aqueles três evangelhos não falaram, mas coisas que aconteceram e que eu testemunhei. Lucas, por exemplo, Lucas fala que pesquisou. João fala, eu vi, né? E ele ainda vai dar um outro aviso no verso 25.
porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ele fala o seguinte, Jesus fez muita coisa. O que está nos evangelhos é aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então, tem uma tradição antiga que Jesus, fez tal coisa. Pode ter feito. Só que Deus, em sua soberania, registrou aquilo que nos era necessário, aquilo que nos era interessante. Por exemplo, tem uma carta, está no livro na História Eclesiástica de Eusébio, século V, Eusébio, século IV, né, que ele registra uma carta que Jesus teria enviado a uma cidade da África por meio de um discípulo. Essa carta é verdadeira? Não faço ideia. Ela é necessária? Não. Por quê? Porque o que é necessário está onde? Está aqui. Então, se é verdadeiro ou não, ela não contrai nenhuma doutrina bíblica, é verdade. Mas se ela é verdadeira ou não, isso não é importante, porque a gente nunca vai conseguir determinar. A gente nunca vai saber se Eusébio tirou da cabeça dele, ou se ele pegou de alguém que tirou da cabeça dele, porque 4 séculos, de Jesus até o século IV, já passou 400 anos. Então, é muito tempo para confiar plenamente. Mas o fato é, tudo o que precisamos está aqui. Qual é o argumento católico romano? Não, mas Jesus fez e falou muita coisa fora da Bíblia. Verdade? Só que tudo o que aqui está escrito, foi escrito para que a gente creia e fosse salvo. Então, tudo que precisamos está na Bíblia. Vamos ver ali o verso 31 do capítulo 20 de João. O verso 30 também, 30, 31. Diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obviamente, muita pregação boa dos apóstolos ficou de fora. Muita coisa que eles escreveram ficou de fora. Possivelmente, cartas de Tomé aos irmãos da Índia, que Tomé foi até lá. Pode ter ficado de fora. Carta de Mateus aos irmãos da Palestina, pode ter perdido, pode ter se perdido. Tem uma carta aos Coríntios que se perdeu, que Paulo fala antes, em 1 Coríntios, fala que já tinha enviado uma carta para eles. A gente não sabe que carta é essa. Se perdeu. Agora, se perdeu, é porque não era a propósito de Deus que ela fosse preservada. Tudo o que está aqui, desde o momento que Deus decide que vai ficar, nunca se perdeu. Então, muitas coisas foram feitas, sim. Agora, eu não tenho como avaliar se essas tradições são corretas ou não. Então, eu fico com o quê? Com a palavra de Deus. Mas tem uma tradição tal que tem que fazer, o purgatório é uma tradição passada pelos apóstolos. Olha, eles nunca escreveram aqui. Se nunca escreveram aqui, então eu não vou acreditar, porque eu não sei se é verdade. O que eu sei que é verdade? Aquilo que está na Bíblia. Mas tal pessoa teve uma visão no século IV sobre alguma coisa. Eu vou ficar com o quê? Com as Escrituras, porque ele fez muitas outras coisas, ensinou muitas outras coisas, mas tudo que é para que eu creia está aqui. Por isso que é sola Escritura. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar para Jesus o que vai acontecer com o irmão até ele vir? Não? Ninguém quer? Não, Jesus vai dar uma bronca, né? Metido. Nem Jesus gosta de gente que se mete na vida dos outros. Exatamente. Quanto a ti te importa? Segue-me. Isso não é da tua conta. Segue-me. Então, qual é a nossa responsabilidade de seguir? Né? Mas tal pessoa fez tal coisa. Isso na hora do juízo, um dia não vai funcionar essa desculpa. E o que isso importa para ti? Segue-me. Fui eu que Jesus vai falar, fui eu que fiz? Não. Então o que isso importa para ti? Não, fui eu que errei? Não foi. Então o que isso importa para ti? Então segue-me. Então que a gente possa seguir ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E agradecer pelo seu evangelho, o evangelho de João. Domingo que vem começamos os Atos dos Apóstolos. É muito bom, eu acredito, a gente ir texto por texto, né? Que a gente vai vendo essa progressão, né? E como as pessoas reagiam e como Jesus fazia. E a gente vai aprendendo coisas sobre a fé cristã. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, que nós sempre estejamos prontos a te seguir, Senhor. As tuas últimas palavras aqui, Deus, a Pedro e aos discípulos segue-me tu, Senhor.
que nós venhamos a obedecer ao Senhor. Sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará a este mundo em poder e grande glória, Senhor. Sabemos, Deus, que o nosso futuro está em Tuas mãos, seja para sermos mortos, seja para ficarmos vivos e morrermos de morte natural, mas de qualquer maneira que venhamos a Te glorificar, Senhor. E que nós venhamos a entender, Deus, que tudo que tem aqui, Deus, é o que é necessário para a nossa fé e nossa salvação, Deus, e que de nada precisamos fora disso para que sejamos salvos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe o culto logo mais à noite, Deus, que o Senhor esteja com a nossa igreja, em nome de Jesus, amém.